Olá pessoal, eu sou a professora Ruth e vou ajudar vocês a fazer a questão 4, letra A. Então, a questão 4 pede para determinar o domínio da função y igual a raiz de x que multiplica x mais 5, tá? A primeira coisa que vocês têm que relembrar o que é o domínio de uma função. Então, quando a gente tem uma função, essa função ela leva todos os elementos de um conjunto, que é chamado de domínio da função, a um elemento num conjunto que é chamado de imagem da função, tá? Então, para ser uma função, todos os elementos desse domínio têm que ter uma imagem no conjunto das imagens, tá? Então, sempre esse valor do domínio são os valores de x e da imagem são os valores de y. Então, olhando para essa função aqui, todos os valores que eu der para x, eu vou ter uma imagem? Não, né? Porque se dentro dessa raiz me der um número negativo, eu não vou ter uma imagem real, eu não vou ter um número real. Então, esse x que multiplica x menos 5, ele tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, encontrar o domínio de uma função nada mais é do que a gente solucionar uma inequação. Então, a gente vai ter que x vai ser maior ou igual a zero e que x menos 5 também vai ter que ser maior ou igual a zero, tá? Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Então, essa função aqui é uma função de primeiro grau, né? Então, ela é uma reta que cruza aqui o eixo do x em zero e ela é positiva para valores maiores que zero e negativa para valores menores que zero. Aqui, essa outra função, a gente tem x maior ou igual que 5, ou seja, a gente tem, então, essa função é uma função do primeiro grau, né? E ela tem, como A que é positivo, ela é uma reta que cruza aqui o eixo x no 5, e ela é positiva para valores maiores que 5 e negativa para valores menores que 5. Fazendo, então, o estudo do sinal dessas duas funções, então, a gente tem aqui x. Então, aqui a primeira, eu vou chamar essa função aqui de f de x igual a x, e essa aqui, chamar de g de x igual a x menos 5, tá? Então, essa aqui seria a f de x. A f de x, então, aqui eu tenho o zero, ela é positiva para valores maiores que zero e negativa para valores menores que zero. E a g de x, ela vai ser aqui, a gente marca com 5. Então, a gente tem positivo para valores maiores que 5 e negativo para valores menores que 5. Fazendo, então, o estudo do sinal dessas funções quando f multiplicado por g, né? Não quer ficar reta. Uma reta que não quer ficar reta. Então, a gente tem aqui
o 0, fechadinho, 0, o 5, fechadinho. E aí a gente faz o estudo sinal, negativo com negativo dá positivo, positivo com negativo dá negativo, e positivo com positivo dá positivo. Aí, então, quando que essa função, que o produto dessa função, dessas duas funções, né, é maior ou igual que 0 em valores menores que 0, de menos infinito até 0, e de 5 até mais infinitos. A gente pode escrever ainda que o domínio dessa função, tá, vai ser dado pelo conjunto solução dessa inequação, que é todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja menor ou igual a 0, ou x seja maior ou igual a 5. Sim. Olá pessoal, eu sou a professora Ruth. Eu vou ajudar vocês a resolver então o exercício número 4, letra B. Aqui a gente tem essa função y igual a raiz de x ao quadrado menos 2x menos 15. Lembrando lá que uma função, tá? Ele leva todos os elementos do domínio num conjunto imagem, tá? Então, todos os elementos desse domínio, essa função f de x, ela leva todos esses elementos aqui do domínio, que são os x, num elemento imagem, que são os y. Então, para ser uma função, todos os elementos desse domínio têm que ter uma imagem. Então, por isso que é tão importante saber os valores de x, tá? Os valores do domínio dessa função. O que a gente olhando para essa função aqui, a gente já observa? Que dentro da raiz, ela não pode ser negativa. Porque se eu tiver, por exemplo, raiz de menos 1, essa raiz de menos 1 não pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, então ela não é uma imagem, né? Uma imagem dessa função. Então, para ser uma função, os valores de x, tá? Que está dentro da raiz, x ao quadrado menos 2x menos 15 tem que ser maior ou igual a 0, certo? Então, tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0, porque a raiz só existe raiz real de números positivos. Então, aqui então para achar esse domínio da função é mais uma questão de resolver uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve a equação do segundo grau? Da mesma forma que a gente vinha resolvendo nos outros exercícios. Então, a gente encontra o a, que no caso é o coeficiente da frente do x ao quadrado, que é 1. A gente encontra o b, que é o coeficiente na frente do x, então é menos 2. E o termo independente é o c, menos 15. Então, desse a igual a 1, daqui a gente tira que como o a ele é positivo, né? Ele é maior que 0, e essa função ela tem parábola, essa inequação ela tem parábola virada para cima, tá? E a gente precisa, para saber se tem quantas raízes tem, a gente precisa calcular o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac. B é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, então vezes 1, vezes o C, que é menos 15. Menos 15. Então, a gente chega que delta vai ser igual a 4, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 com menos 15 vai dar mais 60, né?
Então, a gente chega que delta é igual a 64. Como é positivo, isso aqui implica que a nossa equação de segundo grau aqui vai ter duas raízes reais. E então, agora, para achar as raízes, a gente aplica a fórmula de Bhaskara, que é dada por menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Ou seja, menos b é menos 2, então fica menos 2, mais ou menos raiz de 64 sobre 2 vezes a, que é 1. Então, aqui a gente vai ficar menos com menos vai dar mais. Então, vai ser 4. Mais ou menos, raiz de 64 é 8 sobre 2. Então, aqui a gente vai ter a primeira raiz, x', que eu vou chamar de x', vai ser 4 mais 8 dividido por 2, que vai ser igual a 12 dividido por 2. Aqui, peraí. Menos, aqui menos 4, menos 2. Menos 2 é 2 positivo. 2 positivo, mais ou menos, raiz de 64 é 8, sobre 2. Então, a primeira raiz que eu vou chamar de x' vai ser igual a 2 mais 8, que é 10, dividido por 2, ou seja, 5. E a outra raiz, que eu vou chamar de x duas linhas, vai ser igual a 2 menos 8, ou seja, menos 6, dividido por 2, que é igual a menos 3. Então, a gente tem essas duas raízes. Como... então, aqui a gente pode desenhar, tá? O eixo x, né? Do domínio da função. E a gente vai ter que... a nossa parábola vai ser uma parábola virada para cima. Vai tocar aqui o eixo x nesses dois pontos, menos 3 e 5. Para valores acima do eixo, ela é positiva, abaixo negativa e acima positiva. Como eu quero apenas os valores positivos, tá? Então, o nosso domínio vai ser todos os valores de x menor que menos 3 e maior ou igual a 5. Então, a gente pode escrever, né, que o nosso conjunto solução, que vai ser o nosso domínio da função também, tá? Representado por D, vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja menor ou igual a menos 3 e x seja maior ou igual a 5. Bem, era isso. Olá, pessoal, eu sou a professora Ruth, eu vou ajudar vocês a resolverem, então, os exercícios da letra C do número 4. Aqui, então, a gente tem uma função, tá? Raiz de uma razão entre duas equações do primeiro grau. O que a gente sabe, então? Que o domínio, o que está dentro da raiz, não pode ser negativo. Então, x menos 2 sobre x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero, certo? Só que o denominador, ele não pode ser zero. Então, x mais 4 tem que ser diferente de zero, porque não existe um número real divididos por zero. Então, eu vou ter que x tem que ser diferentes de menos 4. X tem que ser diferente de menos 4. Certo? Então, para resolver, achar o domínio dessa função, basta a gente resolver essa inequação.
Então, a gente vai dividir em duas inequações, x menos 2 maior ou igual a zero, e x mais 4 somente maior que zero, porque ele não pode ser zero, tá? O denominador não pode ser zero. Então, eu vou ficar aqui na primeira inequação, eu vou ter x maior ou igual a 2, então eu vou ter aqui, então, os valores de x positivos vai ser para x maior que 2 e negativos para menos x, né? E aqui, então, essa outra inequação, eu tenho que x mais 4 tem que ser maior que zero, ou seja, x tem que ser maior que menos 4. Fazendo, então, um estudo do sinal das duas inequações, vou chamar essa primeira inequação de 1 e essa segunda inequação de 2. Então, eu vou ter a primeira inequação e a segunda inequação. A primeira, então, ela vai ser positiva para valores aqui no 2 fechadinho, positiva para valores maiores que 2 e negativa para valores menores que 2. E aqui em menos 4 aberto, ela vai ser positiva para valores maiores e negativa para valores menores, tá? A interseção, então, dessas duas inequações, né? A gente precisa analisar o sinal dessas duas inequações. Então, a gente marca os pontos aqui, menos 4 aberto e 2 fechado. Negativo com negativo dá positivo. E negativo com positivo dá negativo. E negativo com, quer dizer, positivo com positivo vai dar positivo. Então, como a gente quer conjunto solução que seja positivo, então vai ser maior que zero, né? Maior ou igual a zero, para esses valores aqui, de menos infinito até 4, menos 4, e de 2 até mais infinito. Ou seja, o domínio dessa função é dado pelo conjunto solução dessa inequação, que é todo x pertencente aos reais, tal que x seja menor que menos 4, ou x seja maior ou igual a 2. É isso. Olá, aqui na letra D, então, a gente tem que encontrar o domínio dessa função. A gente tem que essa parte, né, x, está dentro da raiz, da primeira raiz, x menos 1 sobre menos x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero, certo? E também, tá? E dentro dessa raiz aqui, também tem que ser um número positivo, para poder existir essa imagem. Então, menos x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 4x tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver essa inequação aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é resolver essa inequação. E depois, a gente resolve essa inequação e faz a interseção entre essas duas soluções. Então, para resolver essa inequação, a gente vai chamar o numerador de função f de x e o denominador de função g de x. A função f de x vai ser igual a x menos 1. A raiz dessa equação, então, vai ser x igual a 1. É 1
é uma reta, o gráfico, né? Que é uma função do primeiro grau. E ela toca aqui o eixo do x em 1. Ela vai ser positiva para valores maiores que 1 e negativo para valores menores que 1. A função g de x é menos x mais 3. Aqui, a raiz dessa equação do primeiro grau é 3. A gente fazendo aqui o gráfico dessa função, como é uma reta para do primeiro grau, tá? Passa aqui no eixo do x em 3, toca o eixo do x em 3, e vai ser positivo, então, para o lado esquerdo e de 3, e vai ser negativa para o lado direito de 3. Agora, então, a gente fazendo o estudo do sinal dessas duas funções, eu fazendo, aqui a gente tem f de x, né, e g de x, eu vou marcar só o ponto aqui, e aqui a g de x, eu marco aqui o ponto 3. Então, ela é positiva para o lado direito de 1 e negativa para o lado. Então, aqui é positivo para o lado esquerdo de 3 e é negativo para o lado direito de 3. Fazendo o estudo do sinal da F dividido pela G. Então, aqui a gente marca os pontinhos. 1 e 3. Aí, tu tem negativo com positivo dá negativo, positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo dá negativo. Como pede para valores positivos, tá? Então, o que a gente está interessado, então, são os valores entre 1 e 3. Tá? Então, a solução dessa primeira inequação seria, a solução 1 seria de 1 até 3 fechado. Agora, aqui nessa segunda inequação, a gente tem duas equações, né? O numerador, que eu vou chamar de h de x, e o denominador eu vou chamar de i de x. Essas duas funções de segundo grau. Em h de x vai ser igual a menos x ao quadrado mais 1. Então, as raízes dessa equação, segundo grau, vai ser igual a menos x ao quadrado mais 1 igual a 0, ou seja, x ao quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos raiz de 1. Então, a gente vai ter x, a primeira raiz, x igual a raiz de 1, que é 1, e a segunda raiz vai ser menos raiz de 1, então vai ser menos 1. Então, aqui a gente tem uma parábola virada para baixo, porque o A aqui é negativo, né? Então, ela vai ser positiva no meio, né? Em cima do eixo X, e vai ser negativa para valores abaixo do eixo X. Nessa outra função aqui, i de x igual a x ao quadrado menos 4x, é uma função do segundo grau, as raízes, então, x ao quadrado menos 4x igual a 0, bota o x em evidência, vai ficar x menos 4 igual a 0. Então, esse produto para ser zero só se x for igual a 0 ou se x for igual a 4, certo? Então, essa parábola aqui, o gráfico é uma parábola virada para cima, porque o A aqui é positivo. E ela toca aqui o eixo do x.
em 0 e 4. Então, vai ser positiva para esses valores e negativa os valores no meio. Fazendo, então, o estudo sinal dessas duas funções, h de x, que vai ser, aqui, vou botar menos 1 e 1. Então, vai ser negativo, quer dizer, positiva entre menos 1 e 1, e negativa para valores menores que menos 1 e valores maiores que 1. E a função I de x, então, a gente traça aqui os pontinhos, o 0 e o 4. E aí, então, ela é negativa entre 0 e 4 e positiva para valores menores que 0 e maiores que 4. Fazendo h de x dividido por I de x, então, a gente vai ter aqui, marcar os pontinhos, menos 1, 0, 1, 4. Então, fazendo o estudo do sinal, a gente tem negativo com positivo dá negativo, positivo com positivo dá positivo, aqui positivo com negativo dá negativo, e D1, aqui, ó, D1 até 4, a gente vai ter negativo com negativo, que vai dar positivo, que vai dar positivo, e depois negativo com positivo dá negativo. Então, nosso conjunto de solução que a gente está interessado, então, seria de menos 1 a 0 e de 1 até 3. Então, essa solução 2 vai ser de menos 1 a 0, união com 1 até 4, tá? Mas como tem que satisfazer essa solução dessa inequação, o domínio dessa função tem que satisfazer a solução dessa inequação e dessa outra inequação, então a gente tem que fazer a interseção entre as duas soluções. Então, a solução 1 é de 1 até 3, né? Então, vou botar aqui 1, 3. E a solução 2 é de menos 1 até 0, 0 e menos 1. É de menos 1 até 0 e de 1 até 4. Fazendo a interseção entre as duas soluções, tá? A interseção é o que é comum entre as duas. Então, a gente observa que vai ser comum entre as duas solução esse pedaço aqui. Ou seja, de 1 até 3 fechado. Então, a nossa solução vai ser de 1 até 3. Aqui o 3, como o 3 não pode ser negativo, né? Esse denominador ele tem que ser diferente de 0, ou seja, menos x mais 3 tem que ser diferente de 0, ou seja, x tem que ser diferente de 3. Então, aqui a gente tem o colchete aberto. Tá?
Aqui a bolinha aberta. Era isso, então. Olá, pessoal. Então, aqui na letra A do número 5, pede para determinar o conjunto solução das seguintes desigualdades. Então, primeira coisa, a gente tem que passar esse menos 3 para o lado esquerdo da inequação. Então, a gente vai ficar com m mais 3 menos m ao quadrado sobre m menos 2, mais 3 maior ou igual que zero. Então, aqui só arrumando, vai ficar m mais 3 menos m ao quadrado sobre m menos 2, maior ou igual que zero. Então, a gente tem que tirar esse m mais 3, é como se ele estivesse sobre 1. Então, a gente tem que tirar o mínimo entre essas duas frações. Então, eu vou ficar com m menos 2, dividido por 1 dá m menos 2. Então, vai ser m menos 2, que multiplica m mais 3, mais m menos 2 dividido por m menos 2 é 1, vezes o numerador, vai ficar o próprio numerador, que é 3 menos m ao quadrado. Isso maior ou igual que 9. Então, eu vou ter que o numerador aqui aplicando a distributiva, né? Eu vou ter m vezes m dá m ao quadrado. M vezes 3 mais 3m. Menos 2 vezes m, menos 2m. Menos 2 vezes mais 3 dá menos 6. Tá? E o resto do numerador fica igual. Mais 3 menos m ao quadrado. Dividido por m menos 2. Isso tem que ser maior ou igual que zero. Então, aqui vai ter, unindo os termos semelhantes, eu posso multiplicar o m ao quadrado com o menos m ao quadrado. E aqui, 3m menos 2m vai dar m. Menos 6 com mais 3 dá menos 3. Divididos por m menos 2, maior ou igual que zero. Então, agora eu fico com uma inequação mais fácil de resolver, que é a razão entre duas equações do primeiro grau. Então, a primeira inequação vai ser, eu vou chamar o numerador de f, né? Vou pegar outra da cor. Então, aqui, vou chamar o numerador de f. F de x, e o denominador eu vou chamar de g de x. Então, na equação f de x, na função f de x igual a m menos 3, a gente tem que ela é uma função de primeiro grau, né? Então, ela tem um gráfico, é uma reta crescente, e ela toca aqui o eixo x, então, quando o m for igual a 3, positivo. Então, ela é positiva para valores maiores que 3 e negativa para valores menores que 3. Na função g, a gente vai ter m menos 2. Também é uma função de primeiro grau, né? Então, é uma reta crescente, que é o coeficiente que está à frente do m, que ele é 1, é positivo, e ele toca aqui o eixo do x em 2. Então, vai ser positivo depois de 2 e negativo antes de 2. Fazendo, então, um estudo do sinal dessas funções, a gente vai ter que
a primeira função f de x, que é x, ela é positiva para valores maiores ou igual a 3. Então, faço 3 fechadinho, maiores ou iguais a 3. Então, ela é positiva para cá e negativa para cá. E a g de x, ela tem aqui no número 2 aberto, porque no denominador não pode ser igual a 0, né? E a gente tem, então, aqui negativo para cá e positivo para cá. Fazendo, então, a razão entre o estudo desse sinal da divisão, né? Entre os dois. Então, eu vou ter que negativo com negativo. Aqui eu vou marcar os pontos primeiro. O 2 aberto e o 3 fechado. Aí eu faço estudo negativo com negativo dá positivo. E negativo com positivo dá negativo. Positivo com positivo vai dar positivo. Então, aonde que vai ser positivo? Para valores menores que menos 2 e para valores maiores que 3. Então, o nosso conjunto solução vai ser todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja menor que 2 ou x seja maior ou igual a 3. Tá? Em notação de colchetes, então, a gente tem a solução lá em cima. Então, aqui na letra B da número 5, a gente vai ter 3 funções aqui dessa equação. A primeira função, que eu vou chamar de f de x. Essa outra função aqui, que eu vou chamar de g de x. E essa outra função aqui, que eu vou chamar de h de x. Então, a gente analisa o sinal de cada uma delas e depois faz o estudo, faz a interseção entre esses sinais. Então, na função f de x, a gente tem x menos 1, tá? É uma função de primeiro grau, né? Que ela é crescente, então o gráfico dela é crescente, e toca aqui o eixo do x em 1 positivo. Então, ela é positiva depois de 1 e negativa antes de 1. A função g de x também é uma função de primeiro grau, x mais 3. Então, aqui, ela é uma função crescente também, porque vai positivo. Toca aqui o eixo do x, então, em menos 3, né? E ela vai ser, então, positiva para depois de menos 3 e negativa antes de menos 3. E a função h de x é igual a x menos 5. Ela também é uma função de primeiro grau. Então, ela é crescente. E toca o eixo do x aqui em 5. Ela vai ser positiva depois de 5 e negativa antes de 5. Fazendo, então, o estudo do sinal delas, né? Então, aqui a gente tem a função f de x que em 1, a função g de x, vou marcar só os pontinhos por enquanto, em menos 3, e h de x em 5. E fazendo, então, o estudo sinal da f vezes a g, a f de x vezes a g de x divididos pelo h, vai ter, então, vou marcar aqui os pontinhos, menos 3, 1 e 5.
Tá, vamos traçar aqui, então. A gente fazer o quadro de sinais. Então, aqui na F a gente tem positivo, é positivo depois de 1 e negativo antes de 1. A G é positivo depois de menos 3 e é negativo antes de menos 3. E H é positivo depois de 5 e negativo antes de 5. Agora a gente faz o estudo do sinal. Negativo vezes negativo vai dar positivo. Positivo dividido por negativo dá negativo. Negativo vezes positivo é negativo. Dividido por negativo vai dar positivo. Positivo vezes positivo é positivo. Dividido por negativo vai dar negativo. Positivo vezes positivo é positivo. Dividido por positivo vai ser positivo. Então, aonde que está o meu conjunto de solução? Quando isso for positivo, né? Maior que zero. Então, vai ser de menos 3 até 1 e para valores maiores que 5. Então, a gente pode escrever nosso conjunto de solução como sendo todo x pertencente aos reais, tal que x seja maior que menos 3 e menor que 1, ou x seja maior que 5. Tá? Em notação de colchetes, então a gente tem a solução lá em cima. Olá, alunos! Então vamos para a última questão da lista. Dadas as funções f de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 2 e g de x igual a 1, determine os valores reais de x para que se tenha f de x maior que a g de x. Então, a gente escreve isso. Então, a f de x, que é 2x menos 1 sobre x menos 2, tem que ser maior que a g, que é 1. Tá? Então, é simples de resolver essa inequação. A gente passa esse 1 lá para o outro lado na inequação, a gente vai ficar, então, com 2x menos 1 divididos por x menos 2 menos 1, maior que zero. Esse 1 aqui é como se tivesse um denominador, eu tenho que tirar um mínimo. Então, eu vou ter o mínimo é x menos 2. X menos 2 dividido por x menos 2 é 1, vezes o numerador, que vai ser 2x menos 1. X menos 2 dividido por 1 é x menos 2, menos, então, 1, que multiplica x menos 2. Isso maior que zero. Então, fazendo a distributiva, a gente vai ter 2x menos 1. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 2 aí dá mais 2. Divididos por x menos 2. Maior que zero. Então, unindo os termos semelhantes, a gente vai ter 2x menos x dá x. Menos 1 mais 2 vai ser 1 positivo, mais 1. Divididos por x menos 2. Isso aqui é maior que zero. Então, agora eu tenho uma inequação mais simples para resolver, que é a razão entre duas funções de primeiro grau. Eu vou chamar essas funções de a numerador, como já tem f e g, eu vou chamar de o numerador de y1 e o denominador de y2. Então, y1 igual y1 vai ser a equação x mais 1. Então, essa função aqui, ela é crescente, toca o eixo do x em menos 1. Ela é positiva depois de 1 e negativa antes de menos 1.
em y2, função y2 igual a x menos 2, eu também tenho uma função de primeiro grau, tá? Então, ela vai ser crescente, tá? Ela vai ser positiva depois de 2 e negativa antes de 2. Agora, fazendo o estudo sinal dessas funções, então, em y1, eu vou só montar aqui, menos 1, vou anotar o ponto, y2, então, eu anoto o ponto aqui, 2, e faço y1 dividido por y2. Anoto os dois pontos aqui, menos 1 e 2. Agora eu vou traçar a nossa linha imaginária, aqui nos pontos, menos 1 e 2. Agora vamos analisar. Aqui em y1 a gente é positivo depois de menos 1. Então, positivo, positivo e negativo. Antes. Em y2, então, é positivo depois de 2 e negativo antes. A gente vai fazer negativo dividido por negativo é positivo, e positivo dividido por negativo é negativo, e positivo dividido por positivo é positivo. Como a gente quer os valores positivos, né, maior que zero, então nosso conjunto de solução é para todos os x menores que menos 1 e maiores que 2. Então, nosso conjunto de solução vai ser dado por x pertencente aos reais, tal que x seja menor que menos 1 ou x seja maior que 2. Ou em forma de conchetes, então a gente tem a resposta ali. Eu espero ter ajudado vocês nessa segunda lista.